Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentleman Irish mighty odd. He had a brogue both rich and sweet, and to rise in the world he carried a hod. But Tim in a bit of a tibbler's way, well, I love the liquor he was born, and to send him on his way each day, he'd a drop of the cradle every morn. Why, pull it down when you dance to your partner, or down the floor with your trotters shake. Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's Wake. Child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they're fighting with their tanks and their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, they're crying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie. Another mother's breaking heart is taken over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, they're dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Bloomsday 2020. Bom dia, Ulisses.
Bom dia a todos e a todas. Bloomsday. Welcome, fighter. Bienvenue. Willkommen. Bruhima Baim. Dublin, quinta-feira, 16 de junho, 1904. Rio de Janeiro, sábado, 13 de junho de 2020. É com muita alegria que convidamos todos vocês a embarcarem nessa jornada. Comemoramos hoje 10 anos da edição do nosso Bloomsday, do Fórum de Psicanálise do Campo Lacaniano Rio. Com todas as dificuldades que o momento nos impõe, não poderíamos deixar de estar aqui, do jeito que foi possível. Bloomsday é o dia em que os amantes de Joyce do mundo inteiro se reúnem para celebrar a obra literária Ulisses, de James Joyce. Comemora-se a jornada de Ulisses, representada pelo personagem Leopold Bloom, percorridas em um único dia na sua incansável peregrinação por Dublin. Data também em que Joyce conhecera sua esposa, Nora Barnacle, anos antes de escrever o livro, e com ele teve 2 filhos, Giorgio e Lucia. Ulisses é uma paródia à epopeia empreendida por outro Ulisses, versão latina de Odisseu, da Odisseia de Homero. Um homem à procura de seu destino. Como Joyce profetizou, os universitários o leriam pelos próximos 300 anos, e nós somos a prova viva de que sustentamos seu desejo de decifrar os tantos enigmas que eles nos causam. Esse projeto surgiu na rede de pesquisa de psicanálise e psiquiatria, de formações clínicas, onde nos apaixonamos por James Joyce, escritor importante para a psicanálise, pois Jacques Lacan lhe dedica todo um seminário, mostrando sua maneira particular de fazer laço social, destacando as múltiplas possibilidades de cada sujeito estar no mundo. A ideia é de que possamos rever os melhores momentos desses 10 anos, do nosso festival anteriores, mas também trazemos muitas novidades hoje. O nosso programa, que vai estar no chat, no bate-papo, inclui mesas com trabalhos teóricos, muita música, performance, piano, banda musical, o nosso tradicional Irish Coffee. Estaremos aqui de agora até 15 horas e esperamos vocês com muita participação e com muita alegria. Eu não posso deixar de agradecer a Maria Anita Carneiro Ribeiro, que com seu desejo decidido e com sua transferência de trabalho, sustentou até hoje e por muitos mais próximos anos o nosso Bloomsday. A Vera Polo e Antônio Quiné, que comigo dividem essa coordenação, e a todos os colegas do Fórum e de Formações Clínicas do Campo Lacaniano, que anualmente comparecem com seu trabalho e entusiasmo. A Aline Drummond, pela generosa oferta, através da luta antimanicomial, que sem ela esse evento seria impossível. Que as fadas e os duendes nos acompanhem e que a internet não nos abandone. Vamos começar. Chamo agora a Aline para coordenar a primeira mesa. Bom dia, é com muita alegria que eu estou aqui, agradeço a Sheila o convite. Vamos dar início então à primeira mesa. A primeira mesa é a Jornada de Ulisses, e ela é composta por Maria Anita Carneiro Ribeiro,
que é psicanalista, é professora da Universidade Veiga de Almeida, do mestrado e doutorado. Sheila Abramovic, psicanalista, membro de formações clínicas do campo lacaniano. Vera Polo, psicanalista e também professora do mestrado e doutorado da Universidade Veiga de Almeida. Marianita, então, vai apresentar, estou chamando, então, Marianita, você está aqui? Isso é que a Marianita só entrava pelo Face. Marianita. Catarina, com a filha dela. Oh, que linda. Que linda. Oi, eu estou aqui. Oi, Marianita. Oi, o que eu faço para aparecer? Você já está aparecendo na tela. Ótimo, então eu estou aqui. Então você vai apresentar o primeiro trabalho, Todas as Mulheres do Mundo, e Molly Bloom. Sim. Então podemos começar, tá? Cada participante terá 10 minutos. Ok. Eu posso aparecer? Sim. Eu não estou entendendo por que essa cena... Que estranho. Bom, mas tudo bem. Eu queria falar para vocês da minha emoção de estar aqui esses 10 anos do Bloomsday. Bloomsday foi um sonho, realmente. Um sonho que a Rede de Pesquisa de Psicose me permitiu realizar, né? Eu estou aqui muito feliz, muito satisfeita. Esse trabalho não é um trabalho totalmente original, eu já apresentei, digamos assim, um esboço dele anteriormente na Universidade Veiga de Almeida, mas eu continuo trabalhando. É um trabalho que me interessa muito, porque vocês vão ver, ele aborda muitas facetas, e como eu tenho pouco tempo, eu não vou desperdiçá-lo. Eu começo assim, porque o romance mais importante do século XX é uma releitura da Odisseia de Homero. Porque a Odisseia é o segundo livro que nos restou da Grécia, sendo o primeiro também de Homero, a Ilíada. Assim, é o segundo documento da nossa cultura e espelha, a seu modo, os ideais do homem ocidental. O herói que tem que vencer batalhas e armadilhas. E as questões, o que é um pai, o sexo e a morte. Telêmaco, que tem um mês quando seu pai partiu para a guerra e quase 20 anos depois, guiado por Palas Ateneia, a deusa da sabedoria, sai em busca do pai. É na segunda parte que aparece Odisseus, nome grego original de Ulisses, narrando suas aventuras entre inúmeros perigos, a maioria dos quais representados por mulheres. É o binômio sexo e morte que assombra os humanos. Eu fiz questão de chamar atenção para isso, porque toda a primeira parte da Odisseia é sobre a busca de Telêmaco. Ou seja, quando Lacan comenta que o Ulisses, enfim, que o Ulisses é um pai buscando filho, é um filho buscando o pai, desculpe, é porque a Odisseia começa assim, um filho buscando o pai. Isso não tem a ver com o que ele quer dizer da estrutura de Joyce, necessariamente. Ele está se referindo a uma coisa que é fato, né? Começa um filho buscando o pai. E que Joyce tem escolhido isso como tema do maior livro que ele escreveu, isso é outra coisa. Bom, no canto 12 da Odisseia, Homero narra como o nobre Ulisses, retornando à sua ilha após a guerra de Troia. Vocês se lembram que a Grécia era composta de pequenos reinos, cada um tinha um rei, né? E o reino de Ulisses era uma ilhazinha pequenininha chamada Ítaca. Entende? Então, vamos lá. Ele se faz amarrar no mastro do seu navio, os seus marinheiros, cujos ouvidos ele enche de cera. Foi um truque aprendido com sua amante Circe, a feiticeira. Deste modo,
Odisseus ouve o canto irresistível e fatal das sereias, sem que seus marinheiros ouçam esse canto, e sem que ouçam também as súplicas dele para que o desamarrasse, o que o levaria à morte certa, jogado contra os rochedos. Então, esse é o primeiro dado que eu acho super interessante, a gente pensar que, na verdade, é a narrativa do único homem que escutou, de fato, o objeto voz desnudado e não morreu. Odisseus moderno é Leopold Bloom, herói do mais importante romance do século XX. É Ulisses, de James Joyce. Né? A história foi originariamente concebida para ser o último conto do livro Dublinenses, uma história cômica para contrabalancear o clima pesado do Conto dos Mortos. De 1914 a 1921, a novela cresceu e ganhou 800 páginas. Em 1918, suas primeiras páginas foram publicadas na The Little Review de New York, tendo imediato sucesso, com sucesso aos críticos. Em 1920, um certo Sr. Summer, representante de uma liga puritana, moveu uma ação contra a revista por ter publicado um texto tão obsceno, lúbrico, lascivo, ignóbil, indecente e repugnante. Você vê, é assim que surge o sucesso, surge o idiota atrás. Na verdade, o livro foi finalmente editado em 1922, em Paris, pela americana Sylvia Beach. É, sobretudo, um livro muito engraçado. Seu humor é erudito, sofisticado, um pouco amargo, talvez, mas é humor. Joyce fez a Odisseia de Homero acontecer nas 24 horas do dia 16 de junho de 1904. Seu Leopold Bloom, casado com sua Penélope, Marion Bloom, uma cantora bastante leviana, também conhecida como Molly, que é protagonista do longuíssimo e belíssimo monólogo que encerra o livro. Na mais recente edição do Ulisses, no Brasil, o monólogo de Molly Bloom ocupa 69 páginas. Jean Paris, um dos inúmeros biógrafos de Joyce, diz que traduzir Joyce por um curto, Penélope como uma noite de Vênus, Circe como uma proxeneta. E Nausicaa como uma coxa, seria assinalar sorrateiramente que o autor nunca se deixa enganar por suas iniciativas. Citando Marx, Paris defende que em Ulisses a Odisseia se repete como farsa, mostrando que no nosso mundo ocidental atual não tem mais a força de gerá-la como nos primórdios gregos, e que em sua cultura está desde sempre então condenada a se saciar com seus restos. Jacques Lacan dedica a Joyce seu seminário 23 de Sintoma. É através da obra de Joyce que Lacan propõe a existência de outras formas de amarração dos três registros, simbólico, imaginário e real, além daquele que encontramos na neurose, o nome do pai, o complexo de Édipo. A meu ver, não se trata de ir além do Édipo. Quando Freud propõe a universalidade do complexo de Édipo, ele não propõe exceções. Se existem sujeitos fora da referência edipiana, eles não seriam humanos, se existissem, né? É o que Lacan confirma ao traduzir Verfeff, em recusa freudiana, o forclusion, pré-colusão, ou seja, um termo jurídico que se refere a uma lei que deixou de operar. Quer dizer, a referência ao Édipo está lá, mas não opera. Segundo Lacan, Ulisses testemunha que Joyce permanece enraizado com seu pai, ainda que o renegando. É exatamente isso que é o seu sintoma. Esse é o sintoma efeito da linguagem, sua recusa, fé férrea, forclusion do pai. Daí a necessidade de um outro sintoma, com TH, que não seja a lei edípica que vem do pai, que ele renega.
embora ele permaneça enraizado. É no capítulo 6 desse seminário, aliás, desculpe, gente, é no capítulo 4 desse seminário, o sintoma, né? Que Lacan retoma o tema da significação, do sentido e do nonsense, que ele havia desenvolvido no primeiro capítulo do seminário 12, Problemas Cruciais da Psicanálise. Ele retoma através de um enigma que o personagem de Ulisses, Stephen Hero, que segundo Lacan é o alter ego de Joyce, propõe a seus alunos. Vou usar uma tradução diferente da do seminário, que Lacan usa, né? Que primeiro os tradutores dele usaram, que eu acho a tradução de Caetano Galindo mais sonora, mais josiana. Diz o enigma: o galo cantou, o céu azulou. Os hinos de bronze bateram às 11. É hora do incréu seguir para o céu. E a resposta é: a raposa enterrando a avó embaixo do azivinheiro. Que é mesmo que nada, observa Lacan. Stephen Joyce, na medida em que decifra seu próprio enigma, ele é Joyce, né? Na medida que decifra o seu próprio enigma. Lacan já havia antes retomado a definição de enigma de Lévi-Strauss. O enigma é uma enunciação da qual não se acha o enunciado. É por isso que a história da raposinha, que tem a avó debaixo do arbusto, nos interessa. Segundo Lacan, a análise é isso, é a resposta a um enigma. E uma resposta, convém dizê-lo a partir desse exemplo, completamente besta. Mas não tão besta, digo eu. Situada entre o enigma e a citação, ou seja, entre a enunciação da qual não se conhece o enunciado. Esvaziado da enunciação. Situada entre o enigma e a citação, ou seja, é porque tem uns barulhos estranhíssimos acontecendo aqui que eu não estou entendendo o que é. Melhorou, sumiu os barulhos. Espera aí, eu vou retomar. Situado entre enigma e a citação, ou seja, entre o enunciado, a enunciação da qual não se conhece o enunciado, e o enunciado esvaziado da enunciação, a interpretação do psicanalista visa a verdade última do sujeito. Esta que só pode ser semidita, meio dita, não toda dita. A verdade não toda do sujeito, que no livro é o próprio Canto das Sereias. Como já disse, Ulisses de Joyce é nossa moderna Odisseia. Odisseia crítica, mas não pastiche. O gênio do autor o faz recriar o universo de Homero no século XX, mas recriar no seu modo, se obedecer rigidamente à ordem dos capítulos originais do poema de Homero. Assim, no capítulo 11, que Leopold Bloom, que vaga nas ruas de Dublin como Ulisses pelos mares da Grécia, chega ao bar do Ormond Hotel. Atrás do bar, decorado com conchas, temos 2 garçonetes, sereias, ao lado de um cartaz com uma propaganda do cigarro Sereia. Os homens cantam, as mulheres sem dó nem piedade. Mas, segundo Galeno, é na própria concepção do capítulo que encontramos a estrutura do Canto das Sereias. Diz ele, mas a mais radical das aproximações com música está na forma geral do episódio, que segundo Joyce, seria a de uma fuga per canone. E prossegue explicando, trata-se de um tipo de fuga, ou seja, de música em que uma melodia é apresentada sem acompanhamento, para que depois outras vozes, uma de cada vez, se somem cantando a mesma melodia. Em última instância, trata-se de fazer a literatura encarar o problema da sincronicidade, de fazer 2 vozes soarem ao mesmo tempo. Leopold Bloom chega ao bar às 4 horas da tarde.
sabendo que pela manhã encontrou a carta em que o amante de sua mulher combinava um encontro às 8 da noite. A cena do amanhecer na casa dos Bloom corresponde ao encontro de Ulisses com a ninfa Calipso, que por ele se apaixona e dele só abre mão pela intervenção de Zeus. Mowgli surge então no romance pela manhã na cama com a sedutora Calipso, mesmo com a oferta de café da manhã mais substancioso por parte do marido. A Mowgli, um monólogo pontuado por sim, eu digo sim, que encerra um longo relato do livro com sonoro sim, cheio de gozo, começa dizendo não. Mas Mowgli não é apenas Calipso e Penélope. Sobre a forma de Calipso, ela é também Martha Clifford, uma amante imaginária, a quem Bloom escreve cartas apaixonadas, como Joyce escreveria a Nora, sua mulher. Na cena crucial do quarto, que abre o livro, Bloom divaga sobre seu desejo de escrever um artigo para uma revista e assiná-lo L.M. Bloom, no lugar de L.P. Bloom, suas verdadeiras iniciais. A assinatura seria, então, Leopold Marion Bloom, com Gala Salvador Dali. Pelo amor de Deus, que barulhada é essa? Eu vou pedir, por gentileza, para fecharem os microfones durante a apresentação de todos os trabalhos. Marina Reis, por gentileza, seu microfone está aberto. Obrigada. Então, Bloom divaga sobre seu desejo de escrever um artigo para uma revista e assiná-lo L.M. Bloom, em lugar de L.P. Bloom, suas verdadeiras iniciais. A assinatura seria Leopold Marion Bloom, assim como Gala Salvador Dali. Unindo os nomes, os amantes se tornam um. Na cabeça de Joyce e de Dali. Mas no Ormond Bar, Bloom está melancólico, pensando no encontro da mulher com o amante, Lloyd. Evoca sobre o nome de Marta e recorda seu primeiro encontro. Agora é Joyce falando. A primeira noite, quando eu primeiro a vi na casa de Matt Dillon, em Tennessee, amarelo, renda negra que ela estava usando. Dança das cadeiras. Nós dois no fim, destino. Ela a primeira, destino. Rodando lentos. Rodada ligeira, nós dois. Olhavam todos, alto sentou. Olhavam todos desbancados. Lábios sorrisos, joelhos amarelos. Enfeitiçou meu olho. Cantando, esperando, ela cantou. Eu virava as páginas da partitura. Cheia a voz de perfume. De que perfume usa sua flor de lilás? O colo eu vi. Cheios ambos, garganta ornamentando. Primeiro eu vi. Ela me agradeceu. Porque ela me destino. Olhos espanholados. Sob uma pereira às sorras, pátio. A essa hora, na velha Madrid, um lado da sombra, Dolores, ela Dolores, para mim. Remata. Arrebata. Marta. Marta. O feitiço produzido pelo som das palavras captura um olhar e a voz, puro som, arrebata. Já não há enigma, a verdade não toda do objeto se identifica, desnudada. E assim vamos terminar com nossa heroína nua na cama. Objeto desnudado, Mowgli, Marion, Penélope, Calipso, Marta e Nora, todas as mulheres do mundo, na barrada mulher que não existe. E aí, pedi com os olhos, para ele pedir de novo, sim. Aí ele me perguntou se eu diria
Se eu sim, diria sim, minha flor da montanha. E primeiro eu passei os braços em volta dele, sim. Puxei ele para baixo, para perto de mim, para ele poder sentir os meus peitos, só perfume, sim. E o coração dele batia que nem louco. Sim, eu disse sim. Eu quero, sim. Obrigada. Obrigada, Marianita, lindo trabalho. Eu vou, então, chamar agora... Obrigada. Palma. Vou chamar, então, agora a Leila. Muito bem, Marianita. Maravilhoso! Maravilhoso! Muito bom! Hoje, trabalho lindo! Linda! Muito bom! Então, agora nós vamos dar continuidade à mesa com o trabalho da Sheila Abramovic. Quem é esse tal de Leopold Bloom? Obrigada, Marianita, pelo belo sempre Obrigada a belo você. trabalho. A Aline, né, pela coordenação. Eu esqueci de dar um aviso que muitos perguntaram em Robson. Para obter o certificado, é só entrar no chat, no bate-papo e preencher um formulário. Já viu, né? A programação também, né, vai estar lá para quem quiser ir acompanhando. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho velho, novo, de que ele é mais pesquisado e desenvolvido por autores ingleses. Ele ainda não é muito debatido, essas questões, no nosso meio aqui. Bloom, Bloom, Bloom. Quem é esse tal de Leopold Bloom? Personagem de livro? Monumento da literatura? Uma ficção? James Joyce cria no seu Ulisses um protagonista que é um judeu errante, a perambular por entre as mais de 800 páginas do livro, entre as ruas de sua terra prometida, Dublin, ou em irlandês, Ottia, que é um ponto de passagem do rio Liffey, né, o rio que atravessa toda a cidade de Dublin. Bloom traz em seu monólogo interior o fluxo de consciência, hábitos alimentares excêntricos, a tormenta pela perda do filho, os ciúmes da mulher e suas memórias judaicas da infância. Anos antes, Joyce escreve um retrato do artista quando jovem, que de forma dramática narra o sofrimento a ele imposto pela educação católica dada pelos padres jesuítas. Curioso que entre esses dois livros ele escreve Os Exilados. A grande surpresa no Ulisses de James Joyce é de que Leopold Bloom encarna a imagem do judeu, e isso não é tangencial, mas central. Segundo Morton Levy, a chave para Ulisses não é o mito e a metáfora de Homero da Odisseia, mas o seu judaísmo. Existem mais de 200 referências judaicas no livro, mais ou menos o dobro das imagens católicas. Quando pensa nelas, Leopold pensa invariavelmente como um judeu, apesar de não ser lá um bom judeu. Na maioria, são imagens dele quando criança, filho de um imigrante húngaro, ilustrado no capítulo Circe, onde Bloom lê solenemente a lista dos seus conhecimentos sobre o judaísmo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Haggadah, Tfilim, Kusher, Yom Kippur, Hanukkah, Rosh Hashanah, Bnei Brit, Mitzvah, Matzot, Ashkenazim, Meshugá e Talit. Leopold Bloom
expõe a posição subjetiva do seu autor, ao denunciar o seu lugar de exceção e de alteridade frente ao outro. Lugar esse muito caro à psicanálise, lugar íntimo e êxtimo, traço de distinção que marca um a um a diferença entre os sujeitos falantes. Bloom é qualquer um. Sujeito dividido entre o forte e fraco, herói e covarde, cauteloso e precipitado, reúne os traços que lhe são próprios, de humano único e, ao mesmo tempo, de toda a humanidade. Bloom se sente exilado, discriminado, estrangeiro, numa sociedade xenófoba, onde preconceito e antissemitismo se arraigam no conservadorismo e na moral de uma época, e que a vemos revitalizada hoje em dia. Essa cultura que não tinha e nem tem mais lugar na vida do homem moderno, de visão cosmopolita e universal, e agora globalizada. Bloom narra também a história comum do imigrante contemporâneo, qualquer que seja o país de destino. Perambula pelas cidades, sofre toda sorte de preconceito e discriminação, refugiado de si mesmo em busca de um lugar para si na sociedade. O não pertencimento e sua inadequação na própria terra natal fazem de Bloom um herói de si mesmo. Mas Bloom tem um ideal, um sonho, sonhado acordado e jamais despertado, que seguirá no próximo livro de Joyce, o de criar uma nova mitologia para o povo irlandês, Finn e Again. O livro Ulisses foi publicado em 1922, na ocasião que se assinava em Londres o primeiro tratado de separação do Reino Unido, dos 26 condados que constituem hoje a República da Irlanda. Joyce manteve, desde sempre, escrita marcada pela colonização do povo irlandês e o sentimento de vergonha e humilhação pelo invasor inglês. Mas transmitiu a linguagem dos mitos celtas, com suas narrativas passadas oralmente de geração em geração, contados e cantados. Bloom traz também a analogia à língua hebraica, que naquele momento estava sendo revitalizada e modernizada pelo nascimento do nacionalismo judaico, enquanto o irlandês ou o gaélico estava praticamente morrendo. Os relatos de Bloom colocam na cena o cheiro do mercado de peixes, as prostitutas no bordel, camaradas de copo, um funeral. Encontros que trazem lembranças de sua infância com os valores que aprendeu com seu pai. Rudolf Bloom, imigrante judeu-húngaro, originalmente Virag, que significa flor em húngaro, como Bloom é flor em inglês. Após a morte da esposa, a mãe de Leopold, Rudolf perde a fé e se suicida em 1886. Seu pai havia se convertido para casar com sua mãe Ellen Huygens, que era católica. Bloom nunca foi um judeu praticante, não fez circuncisão e nem bar mitzvah. Também se converteu para casar com Molly Bloom e proclamava-se um ateu. Então, embora descendente de judeus parcialmente, às vezes é ridicularizado e ameaçado por isso. Mas, de toda essa querela, se ele é ou se ele não é judeu, o que importa é que Bloom era percebido como tal, ou mesmo confundido como um judeu pelos outros. Grelhando fígado de porco, que não é kosher, ou mais tarde, naquela mesma noite em Nighttown, durante uma crise alucinatória, sonha que estava escondendo porcos e lhe vem uma culpa. Culpa por não obedecer os preceitos judaicos, que
ele parecia satisfeito com o que ele já teve, né? Ele parecia satisfeito com a sua identidade de judeu, tal como ela era para ele, né? Mas essa culpa vinha de um outro lugar. Ele sente profundamente a perda dessa tradição por sua inabilidade em passá-la adiante, de transmiti-la ao seu filho, essa herança recebida. Sozinho em sua casa, tarde da noite, no capítulo Ítaca, revirando objetos de família, Blum encontra a Agadá que seu pai costumava ler para ele nas noites de Pêssar, a Páscoa judaica. Ele é invadido por um remorso sem precedentes ao pensar na imaturidade que teve em tratar certas crenças e práticas, entre elas a lei do kashrut, a de desrespeitar as regras alimentares, e também da origem divina da Torá. Essas crenças lhe parecem mais nacionais e mais racionais agora do quando ele era jovem, mas o remorso não lhe abandona. Na tentativa de construir uma identidade para si, Blum recolhe os dejetos da cultura irlandesa, perpassando nas entrelinhas as palavras com seu som. Ele tentou inscrever não a identidade de um som, e sim o seu desvio, ou seja, justamente esta dimensão do equívoco, não para dizer que o sentido está posto de lado, mas que para ele suscita uma pergunta. Toda a obra de James Joyce é autobiográfica, é um work in progress, assim como nós, leitores in progress. Nos deparamos com as inovações e hibridismos de estilo, até o autor criar o seu próprio estilo. Em Ulisses, já observamos a sonoridade das palavras prevalecerem, dissociando a letra de seu som. Ele introduz um endereçamento ao leitor e a presença da voz na escritura, embora conservando a ideia do que é jogado fora, do dejeto, do livro. Tudo acontece em 18 horas. Nascimento, morte, frustração, alegria, rejeição, traição, prazer, masturbação, menstruação, alimentação e excreção. Tudo que um ser humano experimenta. E Blum chega ao término de sua caminhada. Esse anti-herói, ao atingir uma identidade, quebra os paradigmas da época no que diz respeito à concepção literária de um herói e de seus estereótipos. Aqui temos um herói cômico, uma inversão irônica do herói tradicional. O anti-herói Leopold Bloom, um judeu irlandês, é, na visão de Joyce, um Ulisses moderno, ou um qualquer. Mas também ele apresenta um humor tipicamente judaico que Freud desenvolveu muito bem no seu texto do Xiste, né? Que é um humor que favorece o jogo de palavras, a ironia e a sátira, que geralmente, né, tem os temas contra o autoritarismo, ridicularizando a vida religiosa e secular. Mas, além de zombar do seu próprio grupo, né, esse tipo de humor, ele não favorece apenas ao sentido autodepreciativo, ele também contém um elemento dialético de autoelogio, que funciona na direção oposta. Com sabedoria, mas fazendo semblante bobo, Blum volta à sua casa ao amanhecer. Ele calmamente, depois de passar 11 anos servindo a esposa, pede simplesmente para ela levar o seu café da cama para ele. Sabe que sua esposa passou a noite com o amante, mas esse pensamento não povoou sua consciência ao longo do dia. Se, com Lacan, o inconsciente é o coração falante do sujeito, depositário de suas histórias,
diferença absoluta e identitária do sujeito, signo do seu gozo, traçado pela singularidade de todas as suas identificações, encontramos em Bloom cada vez mais atual e renovado em sua múltipla escrita do exílio, entre outros significantes e a imagem do outro, que ele lhes chega pela musicalidade que se escreve entre atalhos e desvios, para além das palavras faladas e cantadas. Bloom, Bloom, Bloom. Quem é esse tal de Leopold Bloom? Obrigada. Lindo trabalho, Sheila. Muito bom, muito Obrigada. Lindo, Obrigada, Sheila! Parabéns, Sheila! Parabéns, Sheila! Silvina, que bom! Muito bom, Sheila. Muito Obrigado, ótimo. Sheila, lindo! Lindo bom trabalho. demais. Lindo. Maravilha, Sheila. Gostei muito. Completo. Parabéns, Sheila. Parabéns. Muito bom. Então, vamos dar continuidade à mesa. Chamo agora Vera Polo com o trabalho Joyce, o pai e o nome. Bom dia a todos. Estou muito, muito, muito contente de estar aqui, comemorando, né, nosso 10º Bloomsday, e tivemos esse momento tão agradável logo no início de rever, através das fotos, vários Bloomdays que já se foram, mas que deixaram boas lembranças, né? Então, eu vou começar com uma citação, uma pequena citação do Homero, no canto 22 da Odisseia. Ele diz: eu me fiz por mim mesmo, pois um Deus em minha alma me soprou muitos poemas. Hoje, eu quero homenagear Joyce através da homenagem que sempre lhe prestou Jacques Lacan. Em 1966, Lacan escreve um texto intitulado A Ciência e a Verdade, e nele observa que na obra de Freud confluem os 3 únicos homens da verdade que nos restam. 3 únicos homens da verdade que nos restam. O agitador revolucionário, diz ele, o precursor do pensamento renovador do ser, e o escritor, que com seu estilo marca a língua. Sei em quem estou pensando, diz Lacan, e não nos dá o nome. Não é necessário. Fato é que a indagação, o que é um pai, se ela atravessa a psicanálise de ponta a ponta, ela também atravessa de ponta a ponta a obra joyciana. E o mesmo se pode dizer também da pergunta o que é um nome. Lacan e Joyce, indagações idênticas, epopeias diversas. O primeiro, como bem sabemos, dedicou-se privilegiadamente ao ensino oral. Joyce, em contrapartida, ocupou-se sobretudo da escrita e da possibilidade de vê-la publicada. Todos conhecemos seu objetivo mor. Trabalhem, universitários, decifram-me ou eu os devoro. Concentremos-nos em Ulisses. Escrito na cidade de Zurique, né, onde Joyce se refugiara com sua família durante a Primeira Grande Guerra, Ulisses foi imediatamente considerado um livro escandaloso e, por esse motivo, censurado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se constituiu um dossiê, Escândalos Joyce. Para se ter uma ideia da censura que sua obra sofreu, basta lembrar que, em 1923, 500 exemplares de Ulisses foram destruídos no porto da Inglaterra. 500 exemplares. Além de terem sido queimados todos os exemplares a que Marianita se referiu da revista The New Review, Little Review, que havia publicado alguns capítulos. Ora, editores consultados sugeriam cortar passagens ofensivas e obscenas,
Mas, na palavras de Joyce, tratava-se do livro de um cético, mas não de um cínico. Em que consistia, afinal, o escândalo, Joyce? Erotismo, fantasia sexual, infidelidade conjugal e culpa. Além da referência explícita ao que chamamos com Lacan de secretados por excelência. Sangue, suor, urina, eram temas inaceitáveis na literatura da língua inglesa das primeiras décadas do século XX. Não para Joyce. Não para Joyce, que se propuseram, entre outras coisas, a ser, abram aspas, o esgoto que descarrega os fluidos imundos dos sonhos dos escritores irlandeses. É uma citação de um poema dele chamado O Santo Ofício. Não para Joyce, que considerava, por exemplo, o Verde Meleca, que ele escrevia tudo junto, né? Porque Ulisses é cheio de condensações, são inúmeras condensações. O Verde Meleca é uma nova cor artística para os poetas irlandeses, porque quase se pode sentir o gosto dela, não é? Escreve Joyce. Joyce desejou criar um homem completo, ele o disse. Um homem visto sob todos os ângulos. Em conversas com um pintor que morava também em Zurique, chamado Frank, e com quem Joyce teve vários contatos enquanto estava escrevendo Ulisses, Joyce lhe teria dito, né, que precisava escrever uma Odisseia moderna, porque, afinal de contas, Ulisses não chegara ao fim da sua epopeia quando terminou a Guerra de Troia. Ulisses se tornara cidadão do mundo. Meu livro, disse Joyce, é a época do corpo humano. Isso é muito interessante também, porque a gente vai ver que os diversos capítulos, né, para cada capítulo, né, de Ulisses, tem um órgão do corpo específico. E a gente sabe que ele tinha uma relação com o corpo que chamou muita atenção de Lacan, né? Porque ele parece que deixava cair a casca corporal, né? Ele mesmo relata, né? Mas ele escreve, Ulisses, meu livro, é a época do corpo humano. Nele o corpo vive e se mexe através do espaço e é a morada da personalidade humana plena. Joyce acredita que descrever a forma como um homem amarra os cadastros do seu sapato, por exemplo, é algo que desvela muito mais da personalidade dele do que você descrever como foi que ele foi para a guerra. Ele tinha uma espécie de máxima que ele mesmo traduz, aliás, o menor pelo maior. O menor pelo maior. Na opinião do pintor, Joyce trabalhava seu texto como um escultor. Ele narra um diálogo muito interessante que os dois tiveram. Ele pergunta a Joyce como tinha sido o resultado daquele dia de escrita, e Joyce diz, escrevi apenas 2 frases, e o pintor pergunta, faltavam-lhe as palavras? E Joyce diz, não, as palavras eu as tenho, faltava-me encontrar a ordem correta, a ordem perfeita em que elas deveriam aparecer na frase. Disse então que Joyce buscava um método literário de observação e descrição da humanidade. Ou, como a Severa Bernardina Pinheiro, uma das suas tradutoras na nossa língua, né, uma das suas principais tradutoras de Joyce para a língua portuguesa, Bernardina diz, Ulisses é, na realidade, uma extraordinária comédia humana, porque tudo acontece nesse bendito 16 de junho. Nascimento, morte, frustração, rejeição, traição, masturbação, menstruação, tudo que um ser humano vivencia acontece nesse bendito 16 de junho. Falemos um pouco do pai. Em Um Retrato do Artista Quando Jovem, um livro de natureza claramente autobiográfica, encontramos Joyce referindo-se... encontramos, na verdade, a personagem,
o herói Stephen, né? Stephen, que é reconhecidamente Joyce, porque é o herói que atravessa toda a sua obra, na verdade, que começa desde a primeira versão de um retrato do artista, a primeira versão que se chamou Stephen Hero. Ali a gente já aparece o Stephen Dédalus, depois vou falar um pouquinho desse Dédalus. Então, Stephen relata, conta para a gente que ele e o pai eram como bons amigos, que o pai lhe dissera: somos como bons amigos, como a mesma relação que eu tive com meu próprio pai. E mais adiante também encontramos uma referência um pouco diferente, onde ele diz, por exemplo, as vozes do pai e dos mestres tinham adquirido subitamente uma ressonância outra em seus próprios ouvidos. Então, essa mesma alternância de coisas tão contrárias parece explicar alguma coisa que no seminário de Lacan também, a uma primeira vista, parece uma coisa bastante contrária, porque o Lacan de Joyce era sobrecarregado de pai. E Lacan também diz que Joyce era carente de pai. Lacan, então, se põe a distinguir entre o pai do nome e o pai como aquele que nomeia. E a gente pode dizer que o pai do nome, Joyce, é um exemplo perfeito, um exemplo melhor que temos. As vozes, nos centramos um pouquinho nas vozes também, porque essas vozes que se tornavam de ressonância oca, as vozes nunca abandonaram Joyce, digamos assim. No Ulisses, nós encontramos uma voz sustentada suavemente, o chamava do mar. Um pouco adiante, encontramos vozes de Dublin, de sotaque vulgar, vociferavam em minha cabeça. Joyce escolheu o nome Dédalus, que vem a ser o pai de Ícaro na mitologia grega, o arquiteto que faz o labirinto do Minotauro. Joyce é Stephen Dédalus, personagem que, como disse, aparece desde a primeira versão do seu romance Stephen Hero e que atravessa toda a sua obra. Joyce se autonomeia Stephen Dédalus. Jacobert chama atenção para o fato de que neste nome há claramente algo que passa para o lado da voz, algo que passou para o lado da voz. Porque o Jacobert defende, né, a tese, que nos parece bem aceitável, né, bem difundida, inclusive, que a voz e a letra são realmente inseparáveis em Joyce. A tal ponto, ele diz que isso funciona a tal ponto que, se você lê em voz alta, sobretudo se você lê em voz alta Finnegan's Wake, você depois, é muito frequente você ter uma desestabilização em relação à sua própria língua. Você já não sabe mais em que língua você está falando. A letra e a voz se tornam indissociáveis em Joyce, e isso tem a ver com a posição da língua anglo-inglesa, uma língua inglesa falada pelos irlandeses, que não tem, portanto, as mesmas referências no ouvido e na voz que os ingleses. Uma língua inglesa falada pelos irlandeses favorece a introdução dos equívocos. Por exemplo, na palavra Dédalus, nós temos duas possibilidades de pronúncia. Você tanto pode pronunciá-la como Dídalos, e se você pronuncia como Dídalos, você está na pronúncia inglesa, e você introduz a palavra did, que significa ato de herói, e se você pronuncia na pronúncia irlandesa, você falaria Dédalus. Em Ulisses, fala-se de Bloom dizendo que seu pai, também aí novamente a questão da mudança do nome, da criação do nome próprio, da posição de ser pai de nome,
aqui alguma coisa a que a Sheila também já fez referência, né? Fala-se de Bloom dizendo que seu pai alterou o nome através de um deed poll, que é um instrumento jurídico de mudança de nome. O pai de Bloom deixou de ser Virag, que é flor em húngaro, e tornou-se Bloom, que também é flor. Ora, se formos percorrendo os diferentes capítulos de Ulisses, nós vamos perceber que somente no penúltimo capítulo, o capítulo 17, que corresponde ao episódio Ítaca, né, da Odisseia, e que tem, como todos os capítulos, uma cena específica, que é a casa, um órgão específico, que nesse caso é o esqueleto, uma arte específica, um símbolo específico e uma técnica específica. Nesse capítulo, Bloom descobriu similaridades com Stefan. Entre eles, ambos eram sensíveis a impressões artísticas, musicais de preferências a plásticas ou pictóricas. Ambos reconheciam a influência alternativamente estimulante e obstruidora do magnetismo heterossexual. Voltemos 2 capítulos atrás, vamos ao capítulo 15, porque eu quero terminar essa minha breve fala lendo um parágrafo do capítulo 15. O capítulo 15 é o episódio Circe da Odisseia, a cena é o bordel, o órgão é o aparelho locomotor, a hora é 24, a arte é a mágica, o símbolo é a puta e a técnica é a alucinação. Um tal de Dr. Dixon lê um certificado de saúde e diz: o professor Bloom é um exemplo acabado do novo homem feminino. Sua natureza moral é simples e adorável. Muitos o acharam um homem amável, uma pessoa amável. Ele é um indivíduo um tanto original no seu todo, tímido, embora não de mente fraca no sentido médico. Ele escreveu uma carta realmente bonita, um poema em si mesmo, ao Tribunal Missionário da Sociedade da Reforma de Proteção dos Padres, que esclarece tudo. Uma carta que esclarece tudo. Ele é praticamente um total abstêmio, e posso afirmar que ele dorme numa padiola de palha e come a comida mais espartana possível, ervilhas secas frias da mercearia. Ele usa uma camisa de silício de pura manufatura irlandesa em inverno e verão e se flagela todo sábado. Ele era, assim eu entendo, em certa ocasião, um contraventor de primeira classe no reformatório. Um outro relatório afirma que ele era um filho bem póstumo. Apelo para clemência em nome da palavra mais sagrada que nossos órgãos vocais foram jamais intimados a expressar. Ele está para ter um filho. Comoção e compaixão gerais. Mulheres desmaiam. Um americano rico faz uma coleta de rua para Bloom, moedas de ouro e de prata, cheques em branco, notas bancárias, joias, títulos do tesouro, letras de câmbio vencidas, alianças de casamento, correntes de relógio, medalhões, colares e pulseiras são rapidamente coletados. Bloom toma a palavra. Oh, eu quero tanto ser mãe. E aí eu vou parar por aqui para a gente poder discutir um pouco. Obrigada. Obrigada, Vera. Muito bem, Vera. Obrigada, Vera. Bem, Vera. Muito Parabéns, bom. Vera. Muito bom. Parabéns, Vera. Obrigado. Excelente. 3 trabalhos Muito maravilhoso, Lindo. Vera. Adorável. Excelente. Linda Lindo, mesa. Vera. Maravilhosa. Amém. Marguerite, Vera, Sheila e Vera, muitos comentários aqui no chat, elogiosos, elogiando, maravilhoso, todos, né? Muitos elogios, lindo, muito lindo. E aí, para a gente, então,
terminar a mesa, eu queria perguntar a vocês se vocês podem fazer um comentário final, deixar uma mensagem. Olha, eu diria o seguinte, eu estou na maior felicidade. Quando eu preparei meu trabalho para essa mesa, foi porque realmente eu estava encantada de voltar a comemorar o Bloomsday. Mas vendo a qualidade, a maravilha dos outros trabalhos, eu estou emocionada, eu estou quase chorando. Os trabalhos estão lindos, lindos, lindos. O trabalho da Sheila sobre a estranheza do Leopold Bloom é lindo, é deslumbrante. E o trabalho da Vera, com quem eu convivo tanto e acompanho tantos trabalhos dela, está lindo, está inédito, está maravilhoso. Eu acho que é a melhor coisa que eu já vi ela escrever. É realmente belíssimo. Tá? Eu estou emocionadíssima. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a chorar igual um idiota. Tchau, tchau. Aline, é com você, meu amor. Não, eu também quero, né, deixar aqui a minha emoção, né, compartilhada com Marianita, com a Vera, com a Aline, com todos vocês, de poder estar aqui, né, com todas as restrições e impedimentos, né, de que esse momento está nos colocando. Nós conseguimos, e deixar aqui essa, enfim, consideração sobre a posição, né, do Leopold Bloom, né, que tanto a Marianita quanto a Vera também assinalaram, desse homem moderno, né, enfrentando todos os desafios, né, da contemporaneidade, da sua divisão subjetiva, dessa estranheza, né? E mesmo assim, né, ele faz laço social. É isso aí. Vamos comemorar, né, essa belíssima obra aí, né, do James Joyce. Obrigada a todos. Vera, uma pergunta para você. Perguntaram se o poema de Joyce que você citou é o Santo Ofício? Exatamente, o Santo Ofício. Então está respondida, está certo. Agora, então, eu aproveito para também agradecer imensamente meus colegas de mesa pelas pesquisas, pela lindeza, pelo prazer que tive de escutá-las, e dizer que hoje de manhã, mais cedo, né, eu tive o prazer de escutar um vídeo da Fernanda Montenegro, e ela diz assim, a arte, que ela já viveu tanto, que ela já está com 90 anos, ela tem certeza que a arte vai vencer, que ela vai se recuperar, vai vencer. E a mensagem que ela diz várias vezes é assim, não sentem, não sentem. Então, vou repetir as palavras dela. Obrigada. Muito lindo. Obrigada, Vera. Muito lindo. Obrigada. Isn't it the truth? I tell you, lots of fun at Finnegan's Wake.